Excelentíssimo senhor ministro presidente e relator Luiz Roberto Barroso, excelentíssima ministra Carmen Lúcia, pela qual eu cumprimento os demais membros da Corte, eminente senhor Procurador-Geral da República, advogadas, advogados, assistentes desse julgamento. A Transparência Eleitoral Brasil é uma organização que trabalha com temas eleitorais e democráticos em diversas frentes, sendo uma delas referente a boas práticas eleitorais e à defesa das instituições. É por entender que esse debate se conecta com a saúde da democracia brasileira que estou aqui representando a organização na data de hoje, na qualidade de amicus curiae. O tema das candidaturas avulsas me é muito caro, pois logo após este mesmo caso ganhar repercussão pública, eu, na época ainda dedicada exclusivamente à academia, dediquei-me a pesquisar o assunto, o que resultou na produção de 2 artigos científicos e um livro, de nome Candidaturas Independentes, publicado em 2018 e que, na época, fiz chegar aos gabinetes de cada uma de Vossas Excelências. Não irei me ater à descrição do caso por entender que seus detalhes são deveras conhecidos, o que me permite ir diretamente ao mérito da questão levantada pelos recorrentes. Para tanto, dividirei a minha exposição em 3 tópicos. O primeiro deles é com relação à opção do sistema brasileiro no protagonismo dos partidos políticos, bem como sua compatibilidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos, aqui arguída, mais especificamente no exercício dos direitos políticos. O protagonismo dos partidos na democracia brasileira foi uma opção inconteste feita pelo Constituinte originário de 1988. Consta no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5º da Constituição, como uma condição de elegibilidade à filiação partidária, afastando a possibilidade de candidaturas que não atendam a esse requisito. É importante ressaltar a posição que ocupa esse dispositivo no texto constitucional, estando no capítulo 4º dos direitos políticos, conforme decisão do Poder Constituinte originário. Portanto, é um reconhecimento de que os partidos são necessários para o modelo da democracia representativa que o Brasil optou por ter e que são peças-chave para a democracia que se idealizou para o país. O que nos leva ainda, que brevemente, à análise sobre se a filiação partidária se constitui em uma condição razoável do exercício dos direitos políticos e o efetivo acesso à candidatura, uma vez estando já afiliado a uma agremiação. Embora não seja um argumento eminentemente jurídico, o sistema brasileiro oferece dificuldades para se o sistema brasileiro não oferece dificuldades para se filiar a um partido. A partir do artigo 16 da Lei 9.096 de 95, verifica-se que, para se filiar, o eleitor ou a eleitora deve estar com um pleno gozo de seus direitos políticos, bem como cumprir os requisitos estatutários, que neste caso o partido pode estabelecer devido ao exercício de sua autonomia partidária. Uma prerrogativa que também lhes foi dada pela Constituição, desde que não incorra em discriminação ou abuso, ferindo direitos fundamentais. Isso remete à eficácia horizontal desses direitos que alcança a esfera das relações privadas, algo já bastante consolidado na doutrina e na jurisprudência. Já a possibilidade de candidatura depende do exame dos estatutos partidários e de elementos políticos que são intrínsecos à vida dentro da agremiação. Aliás, trata-se de uma esfera também abrangida pela autonomia partidária, mas que também se vincula muito com a democracia interna dos partidos, tema pendente de atenção e que pode sim impactar o tema central desta controvérsia. No entanto, a filiação em si não é algo dificultado dentro do sistema brasileiro, o que nos dá evidências de que essa condição de elegibilidade estabelecida não é de todo desarrazoada, se é que chega a ser. Por sua vez, os recorrentes alegam que a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, impediria que a filiação partidária fosse imposta como barreira intransponível ao pleno exercício dos direitos políticos. Não podemos concordar com esta alegação. A Convenção Americana, em seu artigo 23, assegura o direito de participar na direção dos assuntos públicos, de votar e ser votado, de ter acesso a funções públicas em condições de igualdade. Contudo, é fundamental notar que o próprio pacto estabelece o exercício desses direitos, que pode ser regulado por lei nacional, pautando-se em motivos de idade, nacionalidade, residência, idioma, instrução, capacidade civil ou mental ou condenação por juiz competente em processo penal.
No mesmo sistema interamericano de proteção dos direitos humanos, consta a Carta Democrática Interamericana que, embora não seja um tratado vinculante, reitera a importância do pluralismo de partidos políticos e, enfaticamente, dispõe que o fortalecimento dos partidos e de outras organizações políticas é prioritário para o fortalecimento da democracia. Isso reforça a tese de que a Convenção Americana não impede e implicitamente valoriza o papel dos partidos políticos na organização democrática. Portanto, a filiação partidária não se configura como uma barreira que impeça o pleno exercício dos direitos políticos à luz da Convenção Americana, mas sim é uma opção legítima e historicamente fundamentada desta organização democrática. Mais relevante ainda é a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, verdadeira competente para a interpretação dos tratados internacionais de direitos humanos, ainda que aplicada à margem de apreciação nacional, dando início ao que se conhece por um diálogo multinível. Ao interpretar o seu artigo 23, referente aos direitos políticos, a Corte se pronuncia expressamente no sentido de não impor um modelo único de sistema eleitoral. No caso Castaneda-Gutmann versus Estados Unidos mexicanos, em 2008, que traz a temática das candidaturas avulsas, o senhor Castanheira ele pleiteava o direito de ser candidato independente em um momento que o México ainda não contava com esse mecanismo. A Corte Interamericana, mencionando as eleições e a sua autenticidade, afirmou que, abre aspas, mais além dessas características do processo eleitoral, eleições periódicas e autênticas e dos princípios do sufrágio universal, igual, secreto, que reflete a livre expressão da vontade popular, a Convenção Americana não estabelece uma modalidade específica ou um sistema eleitoral particular mediante o qual os direitos a votar e ser votado devam ser exercidos, fecha aspas, em uma tradução livre. Já no que se refere à questão das candidaturas na democracia, a Corte sentencia que, abre aspas, ambos os sistemas, um construído sobre a base exclusivamente de partidos e outro que admite também candidaturas independentes, podem ser compatíveis com a Convenção e, portanto, a decisão de qual sistema escolher está nas mãos da definição política que faça o Estado, de acordo com as suas normas constitucionais, fecha aspas, em tradução livre. Portanto, sobre o primeiro quesito aqui levantado, tem-se que a filiação partidária como condição de elegibilidade e que conduza ao monopólio partidário de candidaturas não é incompatível com o Pacto de São José, desde que essa opção seja fruto de uma decisão democrática e política do Estado parte. Aliás, a Convenção privilegia o exercício democrático da soberania popular neste caso, desde que atendidas as limitações de restrição dos direitos políticos já descritas aqui. O segundo quesito é sobre o status dos tratados internacionais de direitos humanos e a vigência do artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5º da Constituição Federal. Este, com certeza, é um dos pontos que mais desperta interesse aqui, porque é a questão que levanta se os tratados relativos aos direitos humanos, incorporados ao direito nacional entre 5 de outubro de 88 e até a entrada em vigor da emenda constitucional número 45 de 2004, teriam status de emenda à Constituição, segundo o artigo 5º, parágrafo 2º, também da Constituição. Em sendo assim, né, a gente teria que ver se o artigo 14 entraria também nessa análise. Esse é um ponto crucial que demanda a precisa compreensão da evolução do entendimento desta Suprema Corte sobre a hierarquia dos tratados internacionais de direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro. Entre 88 e 2004, houve uma série de ratificações por parte do Brasil de tratados vinculados aos direitos humanos, transferindo a principiologia desses instrumentos à realidade constitucional. É nessa esteira que vem o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, quando traz os tratados internacionais de direitos humanos no rol de direitos e garantias, conferindo hierarquia constitucional a esses instrumentos, formando o que se denomina de bloco de constitucionalidade. No entanto, diante da existência de um descompasso entre os compromissos assumidos pelo Brasil no plano internacional e a sua aplicação no plano interno, surgiu a emenda constitucional número 45, que acrescentou o parágrafo 3º ao artigo 5º, que dizia o seguinte, que os tratados internacionais de direitos humanos somente teriam status constitucional se fossem internalizados por meio de um trâmite de emenda constitucional, ou seja, que em cada casa do Congresso teria que ser aprovado em 2 turnos por 3/5 dos votos de seus respectivos membros. A introdução desse dispositivo constitucional levou à discussão da hierarquia desses tratados
de volta a esta Igreja-Corte no leading case referente ao depositário infiel, ou recurso extraordinário 466343. Decidiu-se por maioria dos votos que os tratados internacionais de direitos humanos teriam status constitucional quando aprovados por um rito qualificado para internalização desses tratados, e que, para aqueles aprovados antes da emenda 45 ou sem o rito qualificado após ela, teriam status supralegal. Isso significa que eles se situam em um patamar hierárquico inferior à Constituição, porém superior ao restante das leis do ordenamento jurídico. O Pacto de San José da Costa Rica foi promulgado no Brasil pelo Decreto 678, de 6 de novembro de 92, ou seja, antes da emenda 45 e sem o rito de aprovação específica para emendas constitucionais. De acordo com a jurisprudência, portanto, esse tratado teria status supralegal. Em consequência, o artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5º da Constituição Federal, que impõe a filiação partidária como condição de elegibilidade, permanece plenamente vigente. Não há qualquer incompatibilidade de hierarquia que o torne ineficaz ou inválido em face à Convenção Americana, dado o status supralegal deste último e a supremacia constitucional do primeiro. O exame de compatibilidade se daria entre a Lei das Eleições, a Lei 9.504/97, e o Pacto de San José da Costa Rica, uma vez que a lei se submete à convenção. E aqui entramos no terceiro quesito, os tratados internacionais como normas supralegais e a compatibilidade da regulamentação da filiação partidária com a Convenção Americana. Aqui, indaga-se se os tratados internacionais que integram a ordem jurídica como normas supralegais e se isso afetaria a condição da filiação partidária nos termos da lei, né, se seria isso incompatível com a Convenção Americana. O Brasil, em sua trajetória histórica, optou de forma consciente pelo monopólio de candidaturas pelas agremiações partidárias, traduzindo uma cultura política construída desde 1945 que vincula o candidato ou a candidata a uma organização partidária, visando justamente o fortalecimento dessas agremiações. Como já visto, entende-se que a filiação partidária aqui no Brasil não constitui uma barreira desarrazoada no direito ao sufrágio passivo. O problema parece residir na democracia interna dos partidos, isso sim. Mas se é assim, esta é uma questão a ser enfrentada e aprimorada, não através da supressão do sistema partidário, mas que é fundamental, neste caso, para a governabilidade e representação política. Nesse sentido, para pensar em se autorizar as candidaturas independentes no Brasil, dever-se-ia não somente ultrapassar os termos constantes da Lei 9.504/97, mas também fazer uma releitura do texto constitucional, correndo-se o risco de o Poder Judiciário assumir um papel de legislador e de constituinte originário, algo que definitivamente não se mostra de acordo com o hierário da supremacia constitucional, que mesmo em casos de ativismo, deve ser rigidamente respeitado. Mas se pode perguntar se a Convenção Americana de Direitos Humanos, por ter status supralegal, se sobressairia ao disposto na Lei das Eleições, na Lei 9.504/97, abrindo espaço para essas candidaturas. Neste caso, sim, somente analisando a hierarquia das normas. Contudo, como já se afirmou nessa defesa, a Convenção não dita um sistema específico para o exercício dos direitos políticos. A permissão para a regulamentação legal dos direitos políticos, combinada com a liberdade de escolha do modelo pelo Estado-parte na Convenção, corrobora que a exigência de filiação partidária não é uma violação do Pacto de San José. E mesmo que a Convenção fosse entendida como uma norma supralegal constitucional, posição esta que eu particularmente defendo desde os meus tempos de cátedra em direitos humanos, não alteraria em nada o caso presente, pela já explicada liberdade do Estado-parte em estabelecer a forma como deseja regulamentar o exercício dos direitos políticos, de acordo com o artigo 23 da Convenção. Concluo, portanto, Vossas Excelências, que a defesa do modelo partidário brasileiro que exige a filiação como condição de elegibilidade está em plena conformidade com a Constituição Federal e com os tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é parte. A interpretação da hierarquia desses tratados, que lhes confere status supralegal, não anula a vigência das disposições constitucionais que sustentam o monopólio partidário, condição esta confirmada pela própria jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Reconhecer a possibilidade dessas candidaturas independentes nesse contexto seria não apenas desconsiderar a ordem constitucional, mas também subverter a autonomia do Estado na conformação de seu sistema democrático, sem que haja uma exigência imperativa dos instrumentos dos instrumentos internacionais. Agradeço a atenção de Vossas Excelências e muito obrigada.